Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nessa terça-feira, dia 6 de setembro, mês da Bíblia, nos encontramos, querido amigo, ouvinte, nesses minutos que a providência de Deus nos reserva. Queremos meditar, seguir nossa meditação acerca da Sagrada Escritura e do lugar que ela tem em nossas vidas. Hoje vamos meditar sobre a escrita bíblica. Estamos usando como texto que orienta a nossa reflexão o livro do professor Filipe de Aquino, A Sagrada Escritura. É o segundo volume da coleção Escola da Fé. Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas muito antigas. O hebraico, nele nós encontramos todos os livros protocanônicos do Antigo Testamento. Nessa língua, nós encontramos os livros protocanônicos do Antigo Testamento. O Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico, e os demais livros do Novo Testamento, que foram todos escritos em grego. O hebraico era escrito sem vogais até o século VII depois de Cristo. Somente nos séculos 7 até o 10º depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram a vocalização do texto hebraico, introduzindo as vogais. É o texto massorético que nós chamamos. O leitor coloca mentalmente as vogais entre as consoantes, o que podia gerar dúvidas. Por exemplo, a palavra a podia significar irmão, primo ou parente. O hebraico não tinha superlativo e não separava as palavras. O aramaico era parecido com o hebraico, falado pelos arameus, comerciantes na Mesopotâmia, adotado pelos judeus desde o século V a.C. Foi a língua falada por nosso Senhor Jesus Cristo. O hebraico, aos poucos, ficou apenas sendo usado no culto divino. O grego era a língua de um povo culto, era falada em todo o Império Romano e foi muito usada pelos escritores judeus, uma vez que esse povo se espalhou por todo o Império. Os escritos antigos não dividiam o texto sagrado em capítulos e versículos. Quem fez isso foram os cristãos, que o fizeram para utilizar as citações e para a Sagrada Liturgia. E aí nós temos a referência de Eusébio de Cesareia, do ano 340, que dividiu os evangelhos em 1162 capítulos. Na Idade Média, o arcebispo Estevão de Cantuária, em 1228, distribuiu o texto latino do Antigo e do Novo Testamento em capítulos. Essa divisão foi introduzida no texto hebraico e no texto grego, na tradução dos 70 e do Novo Testamento, que está em uso até hoje. A divisão dos capítulos e dos versículos, como temos hoje, é do século XVI. Assim, diante dessa realidade, parece até que a nossa reflexão fica muito reservada àquilo que é teórico, aos fatos, mas é necessário ter clareza de tudo isso para considerar como a Sagrada Escritura chegou até nós. A Bíblia não é um livro que caiu do céu organizado, não é? E que já veio com capa dura ou com capa de couro e com gravadas as letras, não é? Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. Não. A Bíblia, como eu disse em uma outra reflexão,
Ela é a história de Deus com o seu povo. É preciso considerá-la no seu aspecto humano e divino, e é preciso considerar também quais foram os fatos presentes na redação de cada parte da Sagrada Escritura. Por isso, os textos da Bíblia foram escritos em material frágil, em pergaminho ou papiro. Os originais se perderam ou não se conservaram, mas temos as cópias dos originais. Com a descoberta dos manuscritos de 1947 em Israel, às margens do Mar Morto, que datam do século I a.C. e I depois de Cristo, foi possível recuar 1000 anos na tradição manuscrita antes de 1947. Nós não possuímos cópias dos textos hebraicos do Antigo Testamento anteriores ao século IX e X depois de Cristo. Tínhamos apenas os manuscritos da Idade Média e viu-se que a identidade com os documentos descobertos, o que quer dizer que os textos foram transmitidos fielmente através dos séculos. Isso se deu porque os judeus guardavam de maneira zelosa a sua literatura religiosa e não permitiram que ela se deteriorasse. Olha que beleza! Diante dessa realidade, faço a reflexão. Nós devemos as Sagradas Escrituras ao zelo dos judeus e dos cristãos católicos. É muito triste ver alguns irmãos que, sem a mínima consciência disso, tomam a Sagrada Escritura como se ela houvesse, repito, caído do céu, assim, prontinha. Não. A igreja aguardou com sangue e suor, com muito zelo e disposição, crendo na importância dela para a nossa edificação, para a nossa santificação, para o nosso encontro com Deus. Por isso, ao aproximar da Sagrada Escritura, da Santa Palavra, da Bíblia Sagrada, saibamos da sua história e da história de tantos homens e mulheres que se dedicaram para que a Escritura Sagrada chegasse até nós, correspondendo assim à providência divina que nos deu essas palavras através de homens e mulheres concretos. Quero rezar contigo, pedindo a graça de nos aproximarmos sempre mais dessa Escritura Sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, cuja palavra santifica todas as coisas, dai-nos a graça de aproximar com disposição e abertura de coração e de mente do livro divino, para assim encontrarmos ali, nas Escrituras Sagradas, o Senhor que vem ao nosso encontro e que nos quer falar ao coração. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus.